Olá, bom dia para você, seja bem-vindo ao Tô na Área deste sábado. Hoje o papo é basquete para os cadeirantes, mais um projeto muito bacana liderado pelo Macaé Basquete aqui no norte do estado. Treinador da equipe, Cláudio Mussi, bom dia para você, seja bem-vindo ao Tô na Área. Fala um pouco mais para a gente do projeto, como ele nasceu, como ele funciona hoje, quem pode participar, se a maioria das pessoas procura de alguma maneira o basquete até por um reforço físico e acaba se apaixonando pela modalidade e passa a disputar e virar profissional daí em diante, qual é o perfil dos competidores? Então, o nosso projeto ele vem com o objetivo de você resgatar essa pessoa da sociedade, porque normalmente a gente encontra esse futuro atleta às vezes em casa, às vezes ficam 3 anos em casa com depressão, por causa devido à lesão que ele sofreu na vida, um acidente de carro, um acidente de moto, uma bala perdida. E aí essa pessoa ela acaba entrando em depressão e aí ela não aparece mais para a sociedade. Ela pega e se esconde. E aí o que a gente faz? A gente vai na casa dessa pessoa, descobre essa pessoa e apresenta o projeto para ela. E aí ela acaba se apaixonando. Então, essa captação é quase um porta a porta. Vocês identificam a pessoa que tem o perfil para participar da equipe, vão até a casa e apresentam o projeto. E essa adesão é fácil, é rápida, é quase instantânea, a pessoa às vezes fica com o pé atrás. Como é que é esse processo de aceitação, de perceber que, por pior que tenha sido o acidente ou o incidente que de alguma maneira colocou essa limitação na vida da pessoa, isso pode se transformar em algo positivo e colher bons frutos? Então, na verdade, a primeira resposta, na maioria das vezes, é negativa. A pessoa ela se restringe porque ela ainda tem aquela vida que ele tinha e aí ele não quer aparecer ainda. Mas aí quando ele chega no projeto, ele vê pessoas iguais a ele acaba se interessando e aí quando ele senta na cadeira para jogar, se apaixona. Você falou de se apaixonar. É o que a gente consegue ver aqui, pelo menos eu já consegui identificar, do brilho do olhar de todos eles, se sentindo mais úteis, mais ativos, mais independentes, né? São todos esses os pontos positivos mesmo do basquete cadeira de rodas, né? Além disso, tem a parte física, que a pessoa está praticando atividade física, ela está saindo do seu sedentarismo, isso aí influencia muito na vida da pessoa, porque ela vai buscar novos hábitos, ela vai buscar novas atitudes, ela começa também a buscar a questão de emprego, entendeu? Ela começa a ter uma outra visão pela vida. Agora o basquete Macaé ele virou uma vitrine, então os atletas vêm para cá, os mais experientes, para passar sua experiência para os nossos novos, e os outros clubes já começam a olhar para os nossos atletas novos, pensando nessa questão de no futuro esses atletas estar na seleção brasileira também. Tá certo, Cláudio, obrigado, parabéns por liderar esse projeto. A gente sabe o quanto a inclusão é importante, vocês fazem isso aqui conciliando esporte também, isso é muito bacana. Muito obrigado, eu venho aqui também fazer um pedido. Se você mora aqui na região, se você tiver algum tipo de lesão física, questão de membro inferior, e você está se sentindo acuado em casa, solitário, você pode vir aqui para o Macaé Basquete, que você vai ser muito bem recebido e a gente vai abraçar você como uma família. Sérgio Barbosa, bom dia para você, seja bem-vindo ao Tô na Área. Primeiro, conta pra gente um pouquinho da sua história, o que aconteceu com você e por que você veio buscar o basquete. Bom, eu sofri acidente com 16 anos e eu fiquei um bom período em casa tentando recuperar. Eu fiquei 4 anos tentando tratar a perna, só que não deu resposta. Eu tinha osteomielite, uma infecção muito difícil de tratar, não tem cura, né? Então eu optei por amputar a perna. Então, a partir daí eu fiquei em casa durante uns 5 meses sem saber o que fazer, sem expectativa nenhuma. E daí o João, o pessoal do basquete, foi lá em casa, apresentou o projeto, falou para mim que seria um projeto novo aqui para mim, né? Seria uma alternativa para poder sair um pouco de casa, porque eu não tinha expectativa de nada, né? Eu jogava futebol antes e depois que eu amputei a perna não tinha mais sonho nenhum. O que eu vou fazer além de ficar em casa? Então o basquete veio para mudar minha vida. E mudou bastante. Em conclusão disso, eu estou aqui até hoje. Corpo e mente unidos, é claro que não é algo positivo, ninguém quer que aconteça, mas dá para tirar uma lição importante desse episódio. Hoje, que pontos positivos o basquete te trouxe? Como eu falei, corpo e mente unidos.
mais independência, ser uma pessoa mais otimista depois de tudo que aconteceu, o físico também melhor preparado para essas questões de deslocamento, acessibilidade, dá para dizer que é um pacote completo? Com certeza, né? A gente vai aprendendo um pouco em cada aspecto, né? Como você vai andar na rua, porque eu sou muletante, né? Então uso muleta. E para mim não sabia nem como subir no ônibus. Como o projeto aqui inclui o transporte de ônibus, né? Então fui aprendendo aos poucos. Tinha outro exemplo lá também, o Henrique, que joga aqui em Macaé. Então ele foi um exemplo para mim também, para poder sair, locomover, me adaptar à minha atual amputação. Depois disso eu fui praticando esporte normalmente, fiz Senai, fui sair mais para passear, coisas que eu não fazia antes. Parabéns pela sua história, obrigado por nos atender. Valeu. Intervalo rápido com essa lição de que esporte também é inclusão. A gente volta já já com muito mais esporte. Até já. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Achou que ele fosse se comportar no carnaval? Achou errado. Você é um caso difícil. Se é pra causar, ele vem em dobro. Amanhã, a partir das 2:30 da tarde, tem Beethoven 3 e 4. Em seguida... Quem sou eu? É a morte. Certo. Até a morte vai entrar no clima de aproveitar a vida. Com Anthony Hopkins e Brad Pitt. Encontro marcado. Tô na área, tá de volta agora aqui do estúdio, conforme prometido na chamada, né, exibida ao longo de toda a semana, vamos colocar a rede para balançar, falando de futebol, Grupo X, Sul-Americana, Copa do Brasil, Recopa, Taça Guanabara, o cardápio tá cheio. E o convidado dessa semana é o Gustavo Henrique de Souza, nosso amigo, nosso parceiro, tá de volta. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Léo? Bom dia. Semana cheia, né? Agitada. Vamos passar item por item, então? Vamos embora. Porque eu falei de balançar a rede, a Sul-Americana não deixou, né? Não, nem só é pouca bola na rede. A Sul-Americana não cariocas. deixou. Então vamos começar de Grupo X, que o Grupo X balançou a rede. Vamos e lá. aí tem uma curiosidade muito interessante, né? Porque, de novo, o americano chega numa última rodada com a possibilidade do resultado todo a seu favor, aí pega o friburguense e se dá mal. Já tinha perdido a classificação à fase principal, perdendo para o friburguense na última rodada da seletiva, e agora tropeça de novo no time da região serrana. Era o líder do Grupo X, podia escapar do rebaixamento. Vai ter que jogar o Grupo Z e o friburguense é que escapa dessa queda, está garantido na seletiva do ano que vem. Pois é, vai entender o futebol. O friburguense vinha mal, né? Mal já, sem esperanças. O americano já comemorando uma crescente, né? Trocou de treinador, vinha bem. E agora o friburguense de novo na história do americano, e o americano, time tradicional, que hoje em dia não tem mais aquele respaldo de antigamente. Caixa d'água feelings, né? Tem que ganhar no campo, agora vai ter que ganhar no campo. O americano que vinha de uma vitória muito importante contra o América, porque teve toda aquela polêmica, né? O América denunciando o americano por supostos erros de arbitragem, aí tira o americano de casa, põe um jogo em Bacaxá, com um VAR que não ia ter no Grupo X, e o americano ganha. O americano saiu daquele jogo grandão, porque superou todas as questões de bastidores. Com a mão no acesso. Né? Um ponto, né? Precisava só empatar em casa com o Friburguense para quem vinha bem escapar. Contra um time que vinha muito mal. E aí agora vai ter que voltar para o Grupo Z contra a América, contra a Nova Iguaçu, vai ter que remar de novo e assim, a competição começa do zero, né? Agora tem que deixar de ser grandão, né? Voltar àquela fase que deu ao americano a crescente, né? Porque também começou rateando, voltar para o eixo, para tentar voltar à elite. Claro que a gente está trazendo o americano aqui como destaque, porque, como disse o Gustavo, ele estava com a mão nessa escapada, né, na garantia da seletiva e não ser rebaixado mais, né? Só que a gente precisa, claro, enaltecer o feito do friburguense, conseguiu um grande resultado e no ano do retorno já se garante mais uma vez na primeira divisão, entre aspas, né, do futebol carioca do próximo ano, tem a seletiva pela frente. Agora sim, a Sul-Americana com uma sequência de
0-0, o famoso Oxo no placar. Vamos começar pelo Fluminense, que foi eliminado ao não marcar gols contra a Unión La Calera lá no Chile. O Fluminense perde a classificação no Rio, quando empata com a La Calera, que é um time mais fraco, tomando um gol. É verdade, mas o Fluminense, mesmo sendo eliminado, ruim para os cofres, mas não jogou tão mal assim. Não, verdade. Teve volume, agora a falta do gol contra um time relativamente inferior tecnicamente, inferior de investimento, aí você bota um planejamento a perder, né? Volta a focar nas outras competições. Fluminense que teve um início animador até de Carioca, embora o estadual não seja parâmetro mais para absolutamente nada. Decai um pouco em outras partidas de competições até mais importantes, como a Sul-Americana, mas Fluminense vinha mostrando esse resultado bom no Carioca com uma formação que parecia que tinha encontrado o time, pelo menos por esse momento do ano. E aí no jogo mais importante da temporada até aqui, tudo bem, a gente só tem um mês, né? Mas já tivemos um jogo. O Odair mudou o time. Tirou o Nenê da posição lá da ponta esquerda, onde ele estava indo bem. O Nenê, hora batia a cabeça com quem estava do lado esquerdo, hora vinha para o meio, colocou 3 atacantes. 4 se a gente somar o Nenê, e não tinha ninguém para criar para esses atletas. Não, e quando ele optou pela entrada do Ganso, o Fluminense era um momento do jogo que precisava de mais intensidade. Exatamente. Mais intensidade, mais volume de jogo, e não é isso. O Ganso hoje em dia, né, ele é o jogador para cadenciar, para mudar um jogo, não. Então eu achei que o Odair pecou também nesse momento de tentar buscar o gol com um poder ofensivo forte, alguns jogadores rápidos, mas mexeu, para mim, na minha opinião, mexeu errado. Não, para mim também, até porque mesmo que tenha feito uma pré-temporada maior do que o restante dos companheiros, não vai estar nesse nível de intensidade aí que você falou, né? O Ganso hoje realmente tem uma questão física bem abaixo do restante do elenco. É normal a idade. O Ganso nunca foi um jogador intenso. Verdade. É um jogador de qualidade, uma técnica muito apurada, mas um momento como esse, precisando um golzinho, você tem que botar intensidade no time e não cadenciar. Outra coisa em relação ao Fluminense, eu já até tinha falado aqui que eu achava a dupla de zaga e de volantes muito pesada. A de volantes, Henrique e Hudson, já até em função da questão da idade. E que quando o Yuri entrava, ele dava um frescor maior ali nesse sistema defensivo. Foi o que ele fez nesse último jogo, né? O Odair tira, o Hudson põe o Yuri de titular. Mas embora eu já tenha defendido antes essa alteração, acho que não era o jogo, porque o Fluminense precisava do resultado, 0-0 não era dele. Então talvez ele precisasse desses jogadores de maior chegada, coisa que o Hudson tem mais que o Yuri. Para buscar, é verdade. O Henrique é um jogador que fica mais, né? Sempre jogou ali mais centralizado, mais na frente da zaga, e o Hudson tem a aproximação. De fato, vai entender a cabeça de treinador. Muda tudo no jogo que decide na última vaga. Hora, E coisa que aconteceu com Volta Redonda, por exemplo, na semifinal da Taça Guanabara contra o Boa Vista também. Mas voltar a esse assunto um pouquinho mais pra frente, Vasco da Gama também ficou no 0-0 contra o Oriente Petroleiro, lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A gente estava conversando nos bastidores ao longo da semana, assim que a bola terminou, você deu a sua definição do jogo. Uma partida equilibrada, com um sufoco no fim. Um sufoco no fim. E não precisava tomar sufoco no fim do Oriente Petroleiro, né? Não precisava, mas até então, ali eu acho que é normal. O Vasco tem um time limitado, nós sabemos. A gente comentou, né, sobre a entrega do Vasco. Eu achei que não por A ou por B, mas o time do Vasco tem uma entrega, mesmo com uma capacidade técnica ainda bem limitada, né, com problemas que todo mundo já conhece, atraso de salário, mas assim, a entrega pela instituição está acontecendo. É verdade. Então, assim, o Vasco criou, não foi mal no jogo, criou, teve a oportunidade de vencer a partida, e no final, para segurar o resultado, aí é normal, aquele momento que o time, né, segura mais, mesmo que o treinador peça para sair, é uma tendência natural, e aí sofreu uma pressão no final do jogo. Poderia até ter se complicado, mas sai com a classificação importante demais para o Vasco. Para os cofres, até mais do que no aspecto técnico. Até mais do que no aspecto técnico, né? Esse momento que o Vasco vive, então a classificação foi importantíssima. Talvez tenha sofrido, né? A gente falou, sufoco demais. Eu entendo essa questão de você segurar resultado e tal, mas não tinha altitude. O time podia ter saído um pouco mais, ter tido um pouco mais de atitude, já que não tinha altitude, né? Poderia, porque de repente se você segurar mais a bola, apesar da qualidade técnica do Vasco, eu falo inferior hoje ao Clubes do Rio, comparativo nosso de casa, mas ali naquela partida dava para se impor, né? Já tinha percebido isso, não precisava ter passado esse sufoquinho no final da partida, mas saíram aliviados.
traz a classificação da bagagem, é o que importa a essa altura do campeonato, é início de temporada, já são jogos decisivos, mas a gente entende que nenhum time está pronto ainda, talvez só um aqui no futebol carioca, mas ele é assunto para o próximo bloco. Vamos trocar o chip e falar de Copa do Brasil, porque o Botafogo, se o assunto é sufoco, o Botafogo é PHD, né? Mais uma vez enfrentou um adversário de divisões inferiores do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil, fora de casa, tomou sufoco, não merecia sequer ter empatado. Mas foi buscar a igualdade e nos pênaltis, São Gatito salvou o Botafogo de novo, né? E assim, o Botafogo tá dando muita sopa pro azar, né? Porque jogou muito mal, o Autori também tentou dar uma mexidinha ali no time, não funcionou, não tinha o Pedro Raul desde o início, então perdeu-se a referência no primeiro tempo. Quase que a vaquinha foi pro brejo. Não, você disse tudo. O time jogou mal, o Botafogo não teve volume de jogo, não teve nenhuma jogada, sofreu pressão do Náutico desde o início, né? O Náutico teve oportunidade depois do empate do Botafogo, quase perdeu uns 2 gols feitos do Jorge Henrique, inclusive, um embaixo da trave. Eu acho que a bola deu uma pererecada ali, passou embaixo da perna dele, né? Depois desse lance, ainda teve o Jorge Henrique achando uma enfiada de bola perfeita, o Gatito novamente salvando o Botafogo, salvou com o pé. Antes dos pênaltis ele ainda resolve no tempo normal. Verdade. E aí nos pênaltis, e o Botafogo achou o gol, Léo. Achou o gol. Não merecia empatar o jogo, não. Teve a entrada do Luiz Fernando, mexeu um pouquinho mais no time, sim. Né? E o gol saiu ali pela direita. Que foi por onde ele entrou. Por onde ele entrou, e depois disso, mais nada. Tem que agradecer ao São Gatito, porque se não fosse ele, Gatito que é paraguaio, mas não é falsificado, né? Esse tá sempre ali, na hora que precisa, ele tá pegando. A torcida nos últimos tempos pegou uma birra quase inacreditável com o Gatito. Se não fosse o Gatito, a situação do Botafogo joga muito pior, porque o Gava já ter caído de novo para a segunda divisão, não teria feito aquela Libertadores que foi quase dos sonhos em 2017. Enfim, acho que a torcida do Botafogo tá queimando muito crédito do Gatito. E um detalhe, o Gatito foi em 4 bolas. Verdade, ele acerta, mesmo que não pega, mesmo que não pega, ele acerta o canto, quer dizer, estuda, antes dos pênaltis, ele conversando com o Flávio Tênis, que é o preparador de goleiros, e quem prestou atenção na leitura labial ali, deu para ver, fulano bate mais nesse, então quer dizer, Verdade. É uma coisa estudada. É um preparo muito grande para entrar 100% não só a parte técnica jogo. dele, Sim, que é um grande exatamente. goleiro, mas tem todo esse preparo. E você citou um grande profissional também, Flávio Tênis, o treinador de goleiro do Botafogo, é um baita profissional, fez o Sidão jogar em alto nível no Botafogo. Isso explica bastante coisa. Times do interior também jogaram a Copa do Brasil, ambos eliminados. Vamos começar pelo Sergipe, também lá no Nordeste, onde o Volta Redonda perdeu para o Lagarto por 1-0. Levou uma rabada do Lagarto. Levou uma rabada. O Lagarto, que está muito mal no Campeonato Sergipano. Brigando para não cair. O Voltaço vai lá e perde. Eu já tinha cantado essa pedra aqui antes, não quero ser engenheiro de obra pronta, mas o Volta Redonda, mesmo quando conquistava resultado, vinha perdendo rendimento em relação às boas atuações de abertura do Campeonato Carioca. Essas duas últimas, contra o Boa Vista e contra o Lagarto, foram assustadoras. O time começou, né, o Carioca bem, nós falamos aqui, e depois talvez alguns sinais mostram que o começo até não foi tão promissor assim, né, porque se você analisar, você pega um Botafogo com time C, né, com time C. Ganhou, beleza, 3 pontos, e depois você tem um jogo contra a Cabofriense, sem demérito, mas perdeu um jogador no início. No primeiro tempo. No primeiro tempo você muda toda a característica de um jogo, o Volta Redonda goleou. E aí se cria uma falsa expectativa. E pra mim criou, Gustavo, porque eu tava nesses 2 jogos cobrindo no estádio. A movimentação, a troca de posições do Volta Redonda era empolgante. Eu ouvi dizer que o time estava bem. Eu não vi esses 2 jogos, mas até por você, por outras pessoas, o time bem. E aí você tem, né, vai entrando num período de decadência, pega um Boa Vista que né, também não é parâmetro, acabou sendo eliminado na Copa do Brasil para a Chape, que também não está bem, e aí você perde a classificação para a Taça Guanabara, né, onde muita gente durante a semana, eu vi até muita comparação com o time da Guanabara, que foi campeão em 2005, antigo. Não tem, né? Não tem nenhuma, não tem a menor chance de se comparar aquela equipe com essa, é outra história. Podia até ser campeão, mas o futebol não é igual. Não, aquela, né, de 16 jogos, se não me engano, Volta Redonda perdeu 2 e os grandes com o time titular, ganhou de todos. Outro cenário de Carioca. Outro cenário. E aí você, né, tem a ducha de água fria na Guanabara e aí vai para buscar uma classificação importante também para os cofres do clube, né, e aí acaba sendo eliminado na Copa do Brasil, hora de repensar também.
perspicaz que você já puxou o assunto Boa Vista, então já vou emendar, porque o Boa Vista é outro time do interior eliminado no meio da semana, derrota em casa para Chapecoense por 2-0. Chape que, óbvio, é um time que está, vamos usar a expressão da moda, está em outro patamar nesse momento em relação ao Boa Vista, está recém-saído de uma primeira divisão, mas vem muito mal no Campeonato Catarinense. E assim, a gente tinha Volta Redonda e Boa Vista, os dois times do interior, semifinalistas do primeiro turno, ganharam de time grande, fizeram semifinal de campeonato estadual e os dois perdem para times que estão mal em outros estaduais. Então, quando a gente fala que o Carioca não é parâmetro para nada, não está virando parâmetro nem para o sergipano. Não, isso entristece a gente, demais, né? Porque a Chapecoense não teve dificuldade nenhuma em ganhar do Boa Vista. Até os próprios lances, né, da construção das jogadas de gol, você vê que é meio sem esforço, né, uma tabela. Então, quer dizer, a gente às vezes fica no mundinho do Carioca e aí quando sai é a falta de um time de representatividade no Rio, numa Série B, por exemplo, e fazendo bonito, né? Não só subir, eu já nem me lembro mais, eu acho que o último time do Rio que chegou à Série B, entre os pequenos, foi o Macaé. Duque de Caxias e depois o Macaé. O Macaé o Duque de Caxias e o Macaé, isso mesmo. E depois disso a gente não teve mais... Só grande caindo. Pequeno subindo grande caindo, é uma dificuldade, né? O futebol carioca a gente vive, né, torcendo por ter essa mexida, não aparece a quinta uma força, inovação, né? Definitivo, né? A quinta força é fácil se denominar, né? Eu sou a quinta força do futebol do Rio, mas definitivo, tá numa Série B, tá brigando numa Série B, brigando ali no meio, aí sim, aí você vai construir, sabe, pensar porque a quinta força do futebol paulista está na Série A. A quinta, isso, exatamente, que é muito diferente. Tem um abismo. É outro patamar, vamos usar. É outro patamar, verdade. Segura aí, intervalo rápido, a gente volta já já. Tá, combinado. Você de casa, aguinha rapidinho, nem pense em trocar de canal, porque na sequência tem outro patamar, Flamengo na Recopa. E a decisão da Taça Guanabara, até já. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Deu vontade de experimentar o gostinho de participar? As inscrições para a nova temporada do MasterChef já estão abertas. Participe! E em março estreia Orange is the New Black, o dia a dia de uma prisão feminina. Tô na área de volta, último bloco, seguimos falando de futebol. Gustavo Henrique de Souza, o comentarista dessa semana. Vamos de Recopa. Flamengo conseguiu um resultado injusto, acho, até lá na altitude de Quito. Empate em 2-2 com o Independiente Del Valle, traz 2 gols como visitante, mas o Del Valle perdeu uma meia dúzia de caminhão de gols, né? A fase do Flamengo é tão surpreendente que até quando joga mal ou não faz por merecer, consegue o resultado. Agora vai defender em casa, né? Que é mais fácil, apoio da torcida. Já deve ter o Bruno Henrique de volta, que parece que a lesão não foi tão grave séria. quanto... Na hora eu temia até por lesão de tornozelo, fratura de tornozelo, foi bem feia a imagem. O lance foi feio, a imagem foi feia, mas parece que está tudo sob controle. A imagem nem todo mundo viu, né? Que agora tá uma bagunça, o negócio tem transmissão, um passo, outro não passa, é só a internet, enfim. Vamos falar de bola a campo aqui. É normal que o time oscile em alguns jogos, principalmente quando esse jogo é na altitude, chega no segundo tempo, você perde um pouco de fôlego. Sim, mesmo claro. Assim, você tem 11 jogadores cansados, só pode trocar 3, né? Não dá para trocar todo mundo. Mas foi uma atuação bem abaixo do que a gente está acostumado a ver. Foi bem abaixo, mas além do fator altitude, né? Ainda não é em uma cidade que se respira com tanta dificuldade, mas já sente. Né? Funcionários do Flamengo relataram dificuldades, mas tem o fator de início de temporada também. Os jogadores do Flamengo se representaram agora. Tem isso. Então, esse time, apesar de já se conhecer bem, vai começar a ganhar entrosamento de novo, ganhar liga. Todo mundo férias, relaxa, normal. Tem isso. Lembrando que o Flamengo vem de título, né, no último domingo, 3-0 sobre o Atlético Paranaense no retorno da Supercopa do Brasil, já unificou o título nacional, está muito perto, um 0-0 já basta para reunificar
unificar o título sul-americano com o título da Recopa, o confronto do campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Vamos ver aqui o jogo da volta, quarta-feira, 9h30 da noite, Maracanã, favoritíssimo? Favoritíssimo. Com apoio da torcida, achando esses 2 gols lá, favoritíssimo. Del Valle jogou mais do que se esperava em casa, mas no Maracanã a tendência é da dinâmica do jogo ser bem diferente. Outra, né? Totalmente. Vamos seguir aqui com o Flamengo, então, porque hoje tem a decisão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Estadual. Esse aí só quem for no estádio vai ver mesmo. Contra o Boa Vista, que vem... Favoritíssimo, novamente. De novo, né? O Boa Vista é mandante por uma questão de sorteio. O estádio vai ser quase 100% de torcedor do Flamengo. Hoje, sabadão de carnaval, o Flamengo pode fazer mais uma folia, né? E impedindo a folia do Boa Vista, né? Porque pela terceira vez... Né, o Boa Vista consegue chegar numa final de Taça Guanabara, e é a terceira vez contra o Flamengo, e pegou o Flamengo dessa vez mais encardido do que todas as outras decisões. A primeira foi o Flamengo do Ronaldinho, né? Teve e aí Ronaldinho. Conseguiu piorar a situação agora. Agora o Flamengo está entrosadinho, não dá nem para definir se é o Flamengo do Gabigol, se é o Flamengo do Bruno Henrique. Osso duro de roer para o Boa Vista. Não vai ter o Bruno, não vai ter o Rodrigo Caio, mas ainda assim tem reposição no mesmo nível. Na minha opinião, não muda nada. Questão física, de alguma maneira, você acha que pode atrapalhar? O Flamengo vindo de Quito, de altitude. O Boa Vista não viajou praticamente, porque jogou em casa. Mas jogou meio de semana também, apesar de ter jogado, como diria o outro, na baixitude, né? Na baixitude. Mas jogou meio de semana também, sofreu com desgaste, né? Aí você tem uma diferença de preparação física do clube grande para o clube pequeno. Os recursos são, né? Tem uma diferença muito grande, então acho que isso aí não vai influenciar, não. Então, favoritíssimo para, em 10 dias, 3 títulos. Em 10 dias, 3 títulos. O Flamengo vive realmente... É mais do que o ano passado inteiro, que já tinha sido uma festa, né? A torcida não comemora igual, mas É verdade, a Taça Guanabara vai estar lá no currículo. Vai estar lá. No meio da semana tem jogo importante também. Deixa eu só puxar a Copa do Brasil aqui de novo, que eu acabei passando batido. O Fluminense, depois da eliminação na Sul-Americana, pega ainda pela primeira fase. O Botafogo já está na terceira e o Fluminense nem saiu na primeira, né? Jogo no Maranhão contra o Motoclube, quarta à noite. Alguma chance de zebra ou você acha que diante do nível do adversário, o Fluminense? Eu vou ser sincero, eu não conheço hoje o time do Motoclube. Então é difícil falar, porque de repente ele tem um time para surpreender, o que eu não acredito. Também não. Né? Agora, independentemente do time do Motoclube, o Fluminense tem que chegar e cumprir a camisa, cumprir o elenco, fazer o papel. Zebra sempre é possível se o grande não tiver a postura de grande dentro de campo, né? Aí pelo menos fazer o papel de grande. Se jogar como Botafogo jogou contra Caxias e Náutico, a chance de zebra existe. Muito grande. Lembrando que ainda é a primeira fase, então o Fluminense joga fora de casa, ainda com a vantagem do empate. Que já dá um alívio, né? Já dá um alívio. Gustavo, valeu demais, muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. Tô gostando dessa sequência sua aqui, vindo com mais frequência, gostei. Vamos bater mais bola. Isso, literalmente, eu tô na área, se derrubar é pênalti. Se derrubar é pênalti. Valeu, bom carnaval pra você. Pra você também, boa folia pra todos. Eu acho que folia mesmo no fim de semana, só o torcedor do Flamengo mesmo, mas enfim. Pra você que tá nos acompanhando, bom carnaval, todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelo desfile das escolas de samba, então boa sorte a todas as agremiações que vão pisar na avenida também. Aqui na Band você acompanha a folia de norte a sul do país e no estado também, porque eu ainda vou trazer algumas pílulas aí pra você com programação no interior do estado. Enfim, é carnaval pra todos os gostos, é só você continuar ligado aqui, tá? Sábado que vem, tô de volta sim, tá? O carnaval acaba na quarta de cinzas e a gente já emenda uma semana nova. O ano vai começar, né, gente? Então tchau, até sábado que vem às 10 da manhã.